Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Repete comigo bem alto, fala assim: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. O título da minha mensagem é assim: a sua crença define o seu comportamento. O teu comportamento é definido por aquilo que você crê. Então repete comigo: a minha crença define o meu comportamento. Aqui, essa carta de Paulo ao seu filho na fé Tito. Paulo deixou Tito lá em Creta, uma cidade que já tinha começado uma igreja, né? Os irmãos que tinham se convertido ali, já estavam se reunindo. E Paulo falou: olha, eu vou te deixar você aí, Tito, para que você coloque em ordem as coisas aí nessa igreja que está começando. Então nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja que tem que ser organizada. Fala assim: a igreja de Jesus tem que ser organizada. Quantos concordam comigo? A igreja não pode ser bagunçada. A igreja tem ordem para entrar, tem ordem para batizar, tem ordem para ser membro, tem ordem para ser líder, tem ordem, tem governo, tem comando. E aqui a gente vê essa escala de valor muito bem definida por Paulo ensinando Tito. Falou: olha, coloca em ordem. Eu estou te mandando aí, eu estou impondo a mão sobre você, eu estou te separando para você ser o presbítero, o sênior, o pastor dessa igreja. Coloque ela em ordem. E aí você vai levantar presbíteros para te ajudar nessa igreja. Então nós vemos essa carta para Tito. Nós vemos Paulo, né, é uma carta pastoral para Tito, para a igreja. E nós vemos a importância de uma igreja ser organizada, que ter um governo. Então olha só o versículo 5 de Tito 1, diz assim: foi por esta causa que te deixei você em Creta, Tito, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade você, Tito, constitui presbítero, conforme prescrevia você. E aí ele dá as qualificações de como tem que ser um líder na casa de Deus: repreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Ele tem várias qualidades que Paulo fala, e Tito já sabia disso. Então Tito ali está pondo uma igreja em ordem. E ali ele combate vários falsos profetas, e é nesse contexto que eu tirei esse versículo. Eu não vou tirar ele do contexto, mas vou aplicar de uma maneira mais ampla na nossa vida. Então ele estava ali combatendo alguns falsos profetas, falsos crentes, que estavam dando mais valor na tradição do que na doutrina bíblica. Então nós vemos essa carta onde Paulo está estipulando o governo da igreja, que nós cremos que é um governo de igreja, presbitério local, que não extrapola outras denominações, como nós podemos ver que um comanda várias igrejas. Não, ali era um governo local que Paulo estava dizendo. Nós vemos ali que tem que ter ordem a igreja, que tem que ter santidade, tem que ter fé, tem que fazer boas obras a igreja. Então nós vemos uma carta pastoral aqui, mas eu quero destacar esse versículo 16, que diz: esses aí que se dizem profetas, exemplos, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Ou seja, o comportamento daquelas pessoas que diziam que conheciam a Deus e queriam mudar a conduta de alguns, desabonava aquilo que ele falava. Falavam, mas não viviam. Falar, até papagaio fala. É verdade ou não é? Você ensina um papagaio a falar. Agora comportamento não. Comportamento vem daquilo que eu creio. Se eu creio, eu vou agir de maneira daquilo que eu creio. E ele fala: olha, eles afirmam que conhecem a Deus, eles falam sobre Deus, eles querem ensinar sobre Deus, mas o que eles vivem, o comportamento deles, negam a Deus, negam o que dizem, desabonam o que falam. Então, por isso que meu título da mensagem é essa: a crença, ou a nossa crença, ou a sua crença, define o seu comportamento. Crença e comportamento são inseparáveis. Aquilo que você crê, você vai agir da forma que você crê. Como eu creio, eu me comporto. O meu comportamento é definido pela minha crença. Repete comigo: o meu comportamento é definido pela minha crença.
Por isso é muito importante saber se aquilo que você crê é verdade. Se realmente você é um homem de fé, uma mulher de fé. Mas fé no quê? Então você tem que parar por alguns segundos agora e alinhar a sua fé, fazer um balanço da sua vida espiritual. Hoje é dia 1/12/2019, o último mês do ano. E Paulo, em 2 Coríntios 13:5, ele diz assim: examine-se para ver se realmente vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. É uma autoanálise, uma autoavaliação. Ele não está falando para o pastor avaliar você, não está falando para o líder avaliar você. Paulo está dizendo: avalie-se a si mesmo. Prove você mesmo se você está na fé, se você crê naquilo que você fala, se você crê naquilo que você canta. Quantos cantam e não vivem aquilo que cantam? É porque não creem naquilo que cantam. Porque falam para as pessoas que estão passando problema, você fala bonito e até profetiza na vida delas, mas quando chega a sua vez, você vai para o buraco. É porque na verdade você não crê de todo o seu coração. Então Paulo está dizendo: olha, examine-se para ver se realmente você está na fé, se você realmente crê na doutrina que foi passada para vocês, ó Coríntios. Provem a si mesmo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vir à igreja somente não agrada a Deus. Você tem que vir à igreja com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E não só existe, Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem que ter fé, tem que ter certeza disso. E aí quando eu tenho certeza, a minha conduta, o meu comportamento é diferente diante das circunstâncias. Repete comigo bem alto, fala: o meu comportamento é definido por aquilo que eu creio. Então, irmão, por isso você tem que crer nas coisas certas. Você tem que provar a sua fé. E aí quando Deus dá a oportunidade de você provar a fé, um problema, seja de finanças, seja um problema de enfermidade, seja um problema na família, você naufraga. Era o momento de provar se você está em fé, você naufraga, você desiste, você para. Você deve conhecer pelo menos umas 2, 3 pessoas que estavam conosco, já não estão mais, estão no mundo, naufragaram na fé. Primeiro desafio, primeiro problema: ah, mas eu achei que se converter e acabar meus problemas. Te falaram errado, não foi nessa igreja. Quando você entrega a sua vida para Jesus, na verdade, seus problemas vão aumentar. Então, que mérito que tem? É que em todas as coisas, você vai ser mais do que vencedor. Deus não chama preguiçoso e pessoas à toa. Pessoas dispostas. O reino de Deus se ganha por esforço. Então, quando eu creio na palavra de Deus, eu me esforço para me manter a fé. A tua crença define o seu comportamento. Eu dei um exemplo naquele dia para os líderes. Eu tive pregando, eu e minha esposa, foi para Cacoal. E chegou lá, foi na época que eu estava com problema de refluxo, né? Não que eu não tenha, mas graças a Deus, eu creio que está bem anulado em mim, em nome de Jesus. E eu comecei a mudar algumas maneiras de comer, horário. Eu ajustei algumas coisas, porque eu lembro que nós estávamos num churrasco entre amigos, falei os sintomas, ele falou: isso é refluxo. Eu falei: não é. Lá no fundo eu falei: está amarrado. Ele falou: não, mas toma isso, esses 2 remédios que vai melhorar. E melhorou. Aí nós fomos viajar. E aí eu entrei no chocolate. Ainda tomava refrigerante naquela época. Pensa no negócio, ficou mal. Não sei quantos lembram, né? Eu ficava às vezes pigarrando, um negócio queimava, não era muito legal. Minha garganta vivia inflamada. E aí eu fui fazer exame, constatei, né? O médico falou assim: ó, você nasceu com isso? Eu falei: não nasci com isso. Eu estava repreendendo aquele negócio, falei: eu não nasci com isso. Não, é grau 2, se você não cuidar, eu não sei se vai dar certo, tem que operar. Eu falei: não vou operar. Eu não queria acreditar naquilo. Mas não adianta você não acreditar. Eu tenho que encarar. Eu decidi encarar o negócio. Falei: ok, então eu vou fazer o que tem que fazer. Mudei alguns hábitos alimentares.
consegui emagrecer bem, mudei alguns alimentos, não como muito tarde da noite, se for comer, como alguns alimentos, não outros. E aí, pregando esse dia em Cacoal, ele mostrou uma água ionizada. Não estou fazendo propaganda não, fique tranquilo. Aqueles que querem julgar, fique tranquilo. É só para você, eu quero te mostrar para você, quando você quer um negócio, teu comportamento é mudado. E até na área que a gente mais gosta, que é a alimentação. Naquilo que eu mais gostava, que era o chocolate. E aí ele falou, olha, tem essa água assim, não sei o que, nasceu em Cacoal essa empresa por isso, agora está em Campinas, eu vou mandar o cara lá. Eu falei, não, eu quero. Eu preciso disso. E aí comprei esse purificador, adquiri esse purificador. E eu, irmãos, eu fiquei mas tão mudado, que para mim tomar água em outro lugar é difícil. Colocamos um purificador desse na igreja. Eu vou viajar 2, 3 dias, eu levo um purificador portátil que eu tenho. Essa garrafinha que tem um negócio aqui dentro. Para mim tomar água hoje de copinho, de garrafinha, só se eu tiver com muita sede e não estiver perto da minha fonte. Esse tempo atrás eu estava na academia, estava assim, ó. A saliva estava grossa. Eu falei, não, vou terminar, mas vou tomar água em casa, eu não vou tomar nesse bebedouro aqui. Aí eu falei, está chegando ao extremo já, né? Não pode ser bitolado assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acreditei que aquela água ia me fazer bem. Que o meu corpo é composto por 70 e poucos % de água, de célula de água. E eu falei, essa água vai me fazer bem. E eu decidi. E até hoje, para mim tomar outra água, demora. Vou fazer alguma viagem que eu lembro, eu levo. Nós vamos viajar de férias. O ano passado nós levamos, não vai quebrar. Eu falei, não vai quebrar, eu vou levar esse purificador para lá. Aí no primeiro dia, eu comprei aqueles, sem ser gelado, aqueles só põe o suporte. Vazou tudo na cozinha. Mas não, eu falei, não, vou resolver, vou lá trocar, vamos trocar. Eu vou beber essa água aqui. Como você está entendendo? Eu mudei o meu comportamento, porque eu passei a acreditar em algo. Dons espirituais, eu fui doutrinado para não acreditar em falar em línguas, em fluir nos dons. Eu cresci no ensino assim. Então para que pudesse hoje fluir nos dons, ter uma igreja avivada, foi uma mudança geral em mim, que a primeira profecia que nós recebemos como pastores, quando nós entramos no M5, o pastor colocou a mão em mim e falou, olha, Deus vai fazer um rebuliço dentro de você, vai ter que fazer uma transformação. Ele falou assim, Deus está fazendo uma transformação dentro de você. Eu falei, mas esse cara não me conhece. Vou ficar repetindo aqui as minhas histórias, mas quantas provas, vocês lembram que eu falei, que eu pegava um graveto, dava para cá, para ver se brilhava, se era a glória de Deus, quantas coisas eu fiz. Aí foi no encontro com Deus me impactou de maneira poderosa, e a partir daquilo que eu comecei a crer naquilo, eu comecei a me comportar diferente, a buscar, a me abrir para a obra do Espírito, e aí as coisas começam a acontecer. Quantos estão entendendo? Quando você crê de verdade, o teu comportamento acompanha a tua crença. Talvez explica porque você é tão frio na fé, porque você vive dessa forma que você vive, essa cara de maracujá de gaveta, com essa alma amargurada. Há tanta coisa que Deus quer fazer com você, mas você tem que crer que é para você. Por exemplo, nós cantamos aqui, quando eu estou fraco, a Bíblia diz o quê? Aí é que você é. Mas eu estou fraco. Você não é a galinha da Angola, meu irmão. Estou fraco. Mas não é para ignorar pensamento positivo. Não, eu sou forte. Não, você é fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus vai vir sobre mim. Quando eu canto isso é uma verdade no meu coração. Eu estou enfrentando uma luta, eu não vou suportar, eu vou morrer. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu creio na palavra de Deus, o meu comportamento é mudado. Mas quando você não crê, não é verdade absoluta na sua vida, você sofre demais. Você não alcança aquilo que Deus tem para você. O seu comportamento provará ou anulará o seu conhecimento de Deus. Dizer que crê em Deus sem mudança de comportamento é uma crença inútil. É dúvida da sua fé. É uma dúvida muito grande da sua fé.
Eu quero que você entenda que o cristianismo começa pela fé e produz mudança de comportamento. Quantos podem dizer amém? Quem quer ser meu discípulo? Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não tem como você ficar do mesmo jeito antes de converter. A conversão mostra mudanças de comportamentos. Posso escutar um amém? Se diante das pessoas você fala sobre Deus, fala que conhece a Deus, fala que é cristão, mas o seu comportamento mostra o contrário, você pensa que as pessoas vão te ouvir? Você pensa que tem peso a tua palavra, você falando de Deus para o teu familiar, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu parente, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus amigos? Se você não tem um comportamento daquilo que você está falando, você acredita mesmo que vai haver alguma mudança de comportamento naquela pessoa? Você acha que ela vai se render a Jesus? O teu comportamento fala mais do que 1000 palavras. Um comportamento adequado fala mais do que 1000 palavras. É mais forte do que 1000 palavras. Então, a minha fé tem que me levar à mudança de comportamento. O cristianismo, no Cristo que eu creio, tem que ter mudança de comportamento. Não existe pessoas que se convertem que não tenham mudança de comportamento. Eu não admito, eu não gosto, eu não aceito pessoas, artistas, jogadores, atletas que põem 100% Cristo, faz um gol e levanta a mão para Jesus, mas na verdade o comportamento dele é de um incrédulo, de um gentil. Quem que acredita que ele é 100% Jesus? Ah, mas o que importa é que ele está fazendo propaganda de Jesus. Jesus não precisa de propaganda, precisa de homens e mulheres que transpareça a luz dele, que tem a imagem e semelhança dele. Não adianta colocar 100% de Jesus, não adianta falar, se o teu comportamento não acompanha a tua crença, aquilo que você está falando da boca para fora. Não existe o cristianismo senão uma conversão de 360. Se você quiser acompanhar comigo Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Olha, eu sei que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sei que o amor triunfa sobre a justiça. Eu creio em tudo isso, mas não ignore que Deus é justo. Eu não ignoro que Deus é bom, mas tem gente ignorando que Ele também é severo. Deus é bom para aqueles que permanecem nele, mas Deus vai ser severo para aqueles que viram as costas para Ele. Então Deus é bom, é severo, depende da tua postura, depende do teu comportamento. Quantos estão entendendo? Quantos aqui Deus é bom? Severo você não acredita, né? Não, onde já se viu um Deus severo? Deus bom pode ser severo. Um Deus de amor, como é que Ele pode me castigar? É isso que está errado na sua crença. Você só crê pela metade. Você tem que crer em tudo. Em tudo que está na Bíblia você tem que crer 100%. Então Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Pode pôr para mim, fazendo um favor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios. Vira para o seu irmão e fala assim: você não pode viver como um gentil. Vira para o outro para não ficar com ciúme, fala assim: você também não pode viver como um gentil. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, eu já batizei. Ah, até dinheiro estou dando para essa igreja. Não interessa você vir, não interessa se você foi batizado, não interessa se você é membro de uma célula, interessa se o teu comportamento condiz com a tua crença. E Paulo está dizendo: não vivam como gentios. E essa carta não era para o mundo de Éfeso, era para a igreja de Éfeso, era para crentes. Se tem algo mais destrutivo que o diabo, é um crente, perdão da palavra, sem vergonha, que fala, mas não vive, que o comportamento é inadequado à vida de um verdadeiro cristão. Se tem algo destrutivo no meio da igreja, é isso. Porque o diabo é o seguinte: em nome de Jesus, capeta, sai, e tem que sair. Agora um crente que tem mau comportamento, sai da igreja, você não pode tocar. Como é que você vai fazer isso?
Chega lá, alguém fala assim: olha, eu conheço uma pessoa lá da sua igreja. Se você vê o que ela faz, a tanto de fofoca, o tanto de briga que ela arruma lá naquele serviço, eu falo assim: ela não é mais da igreja, eu vou tirar ela. Posso fazer isso? Não. O capeta não, manda embora rapidinho, sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Mas uma pessoa de mau comportamento, ela vai contaminando os outros. Aí chega num evento especial: quero te convidar para a minha igreja. A pessoa fala assim: ah, tá, obrigada. Cara de pau. Você canta igual ela, tô. Para que eu quero uma mulher dessa? Que eu vou na igreja dela aprender o quê? Posso estar entendendo? Irmão, essa palavra é doce como mel. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Estamos terminando o ano, é coisa light, tranquilo. Deus encomendou para nós hoje essa palavra. Aleluia. Os líderes de célula recebem de novo aí, amém? Fica bravo comigo não, eu preciso repartir com a igreja. Deus falou, estava até comentando com o Pão, acho que uma semana depois, né? Eu falei: Deus falou para me pregar para a igreja, mas já... Eu falei: não tem esse negócio de crise mais não interessa, se tiver que pregar 10 vezes a mesma coisa. Eu escutei um pastor uma vez falando: eu preguei 2 meses a mesma coisa. Aí chegou quase 2 meses, um crente falou: pastor, mas você não está pregando a mesma coisa? Ele falou: mas agora que você descobriu? Faz 2 meses que eu estou pregando a mesma coisa? Agora que você descobriu que eu estou pregando a mesma coisa? Porque ele esquece. Domingo, segundo, começa a vida corrida, eles nem lembram mais. Ele pregou, ele prega de novo: ah, beleza, amém. Tá nem aí. Você exige, tem que chorar um negócio desse. Mas vamos aqui na palavra. Versículo 17: testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada. Esse aqui é para a igreja. Não evita isso aqui não. Não fique falando que não é para você, por favor. Cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Até o versículo 24, por favor. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Se de fato vocês são cristãos, ouviram falar de Jesus, foram instruídos pela doutrina de Jesus, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês já foram instruídos. Se vocês creem em Jesus, na palavra, na doutrina, aquilo que é pregado, o comportamento tem que acompanhar a sua crença. É isso que Paulo está dizendo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Tem que abandonar. A se deixar renovar. Repete comigo: renovar. Fala: eu quero ser renovado nessa manhã, e eu vou ter mudança de comportamento, porque minha fé vai ser renovada, em nome de Jesus. Se é verdade, dá um amém bem forte. Mas não fica só no amém, mas vamos viver de acordo com aquilo que a gente crê. Aleluia. Versículo 24: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Outro texto que fala de crer, acompanha o nosso comportamento. 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo de 3 a 7. Rápido, hein? Aleluia. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Irmão, parece uma utopia falar isso na igreja, né? A gente não quer escutar mais isso. Estava ali na construção, pedreiro, alguns falam: eu quero estar aqui na inauguração. Não, você é convidado. É uma honra receber você aqui. Pastor, eu estava indo numa igreja, numa cidadezinha, não vou falar o nome nem quem. Pastor, assim, TTT. Ele falou: então, ele tinha mulher, adulterou e... E que Deus tenha misericórdia, que Ele está vendo a nossa conduta, como nós estamos ali, que Ele possa vir para a igreja e realmente encontrar a verdade de Jesus, e não mais ficar ouvindo um pastor ou outro, e achando que aquilo é, mas não tem convicção. Como é triste isso. Aí ele começou a contar: olha, resumindo a conversa, nem sei onde foi parar mais.
Mas ele postava que ele estava pregando lugar tal, profetizava. Eu falei, mas caiu. Talvez o que ele pregava não era uma verdade do seu coração. Eu não estou aqui acusando ninguém, porque se arrepender, Deus perdoa, amém? Mas é muita história que a gente vê. Porque quando a gente não crê de verdade, a gente não luta contra o pecado. Se você acha que o pecado não tem problema, você vai lutar contra ele? Não, pecadinho, uma olhadinha, uma internetzinha, um WhatsApp, mas nem senti nada. Está entendendo? Se você não entende que aquilo é impureza, que aquilo é pecado, e Deus não se agrada, e você não pode nem ver um segundo, aí você não acredita naquilo, que aquilo pode te contaminar, que aquilo pode causar um transtorno, que começa pequenininho, mas pode acabar com a sua família, e aí você não crê nisso, aí você vai sendo conivente, aonde vai parar? Destruição total. Crente sem vergonhas. Eu não estou xingando você, por favor, não é isso, mas você tem que crer de verdade, tem que mudar a tua crença. Hoje você tem que ver se você está na fé mesmo, porque se você estiver na fé, você luta contra essas coisas. Então Paulo está dizendo aqui, cada um de vocês sabe controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Tem crente que não quer controlar, porque acha que não tem que controlar. Tem que controlar, é bíblico. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Estou brincando, irmão, não arranca não, mas é para você ver a gravidade que Jesus estava dizendo. Se a tua mão faz pecar, arranca ela, porque é mais importante você entrar no céu com problema físico do que estar plenamente perfeito e corpo e para o inferno. É para chamar a nossa atenção, como você tem que lutar contra o pecado. Se você não crê nisso, você não luta. Se isso não é uma verdade em você, teu comportamento vai acompanhar? Não vai. Vai entrar por aqui, não vai gerar mudança nenhuma. O teu comportamento vai continuar o mesmo. Você não vai ter mudança de comportamento. E aí você vai se estrubicar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai prejudicar você, ele vai destruir tua família, vai acabar com você. Ele vai, porque ele só isso que ele sabe fazer. Ele não faz sozinho, ele precisa de uma brecha sua, ele precisa de uma autorização sua. A autorização sua é pecado, isso é conivente, impureza. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha, praticar essas coisas é quem não conhece a Deus. Quantos estão entendendo? Se eu estou em Cristo, meu comportamento tem que acompanhar. Sou crente, quantos estão entendendo? Então não tem esse negócio, eu me entreguei minha vida para Jesus, mas eu continuo na mesma vida que eu tinha antes. Tranquilo, frequento os mesmos lugares, escuto as mesmas coisas, tomo a mesma coisa, e tranquilo, as roupas, eu continuo usando a mesma roupa, aquela colada que passa naquele a vácuo. Não, então peraí, vê se você está na fé mesmo. Vê se você está na fé mesmo, porque quem crê em Jesus, o comportamento tem que acompanhar. Tem que ter mudança de comportamento. Eu não estou falando que vai ter uniforme aqui agora. As mulheres vêm de burca e os homens de gravata e terno. Não quero esse negócio não. O cristão mais eficiente é aquele que o seu comportamento revela o Deus que ele serve. Eu vou repetir essa frase. O cristão mais eficiente é aquele que o seu comportamento revela o Deus que ele serve. Eu vou repetir, a sua crença define o seu comportamento. Aquilo que você crê de verdade, teu comportamento acompanha. O que mais toca as pessoas é o exemplo, não é a pregação que falamos. Quando Deus salva um na família toda perdida, quando Deus vai lá e busca um pode ser um filho, ou um pai, ou a mãe, ou um irmão, uma pessoa na família, a família toda não é cristã, é de outras religiões tal, e Deus salva uma pessoa. Ela pode ficar falando, vamos na igreja, é bom, olha, não vai para o inferno, se você não tem que ver, vai para o inferno, pode falar à vontade, mas se o comportamento dela começa a mudar, a atitude dela perante a família começa a mudar, ela começa a ser mais educada, ela deixa de ser menos orgulhosa, menos não, né? Tem que erradicar o orgulho, mas vai vencendo o orgulho, vai deixando de ser egoísta, vai repartindo, vai amando, vai abençoando. Aquele que era briguento não briga mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que batia não bata mais, aquele que frequentava determinados lugares não fala mais, aquele que vivia de rolo não vive mais. O comportamento vai mudando. Ele fala, sem se convidar, ela se convida, falou, posso ir com você na tua igreja? Porque eu quero conhecer o Deus que transformou a sua vida. É assim. Então não adianta falar que você está em Deus se o teu comportamento não revela a Deus. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, a sua crença define o seu comportamento. Quer ver quantos aqui verdadeiramente, quantos converteu?
mudou completamente a sua vida, conduta, maneira de agir, como marido, como esposa, bebidas, lugares, frequentava. Quem aqui teve uma mudança radical assim, tremenda, poderosa de Deus, né? Eu posso ver várias pessoas aqui que teve mudanças radicais, mudou da água para o vinho, como diz, né, aquele ditado, olha, esse mudou da água para o vinho. Houve mudanças de comportamento, mas não foi algo forçado, né? Porque a nossa igreja ela está com alguns estigmas meio complicado, né? Não, porque lá é muito não sei o quê, porque lá ninguém tem oportunidade para nada, porque lá não sei o quê, porque lá tem que batizar de novo, porque lá o quê? Aqui nós vamos seguir a Bíblia, custe o que custar. Você quer frequentar aqui? Vai seguir o padrão bíblico e a ordem da igreja. Eu não vou mudar por causa de você. Você pode ter dinheiro, você pode ser branco, você pode ser moreno, você pode ser negro, você pode ser pardo, você pode ser japonês, você pode ser o que for. Vamos seguir o princípio e a ordem da igreja, da palavra de Deus. Não temos exceção para isso. É assim que vai ser. Eu tenho que viver o que eu prego, eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu não tenho que ver de aparência, porque uma hora a máscara cai. Quantos concordam comigo? Uma hora a máscara cai. Não consegue sustentar por muito tempo a máscara. Agora o que nós precisamos é nos atentar para aqueles comportamentos mais sutis, mais velados, onde as pessoas não conseguem ver. Por exemplo, uma pessoa que era alcoólatra, ela para de beber, ela para de frequentar, esse fica visível, a gente vê, fala, nossa, olha a transformação. Aquele cara usava droga, vivia lá comprando, hoje ele não vai mais, então é visível isso. Aquele tinha um amante, não tem mais, olha que visível. Ei, mas tem muitos comportamentos que quando ninguém está vendo, mas as pessoas mais próximas a nós estão vendo, que é marido, esposa, filhos, pais, parentes, amigos chegados. Esse comportamento só quem está próximo enxerga. Talvez essas grandes mudanças você passou por ela, mas agora está precisando nessas mais sutis, onde só o diabo, Deus e os teus familiares perto conhecem as tuas atitudes, os teus comportamentos. Quantos estão dispostos a mudar isso hoje, em nome de Jesus? Pequenas atitudes que ainda pode atrapalhar você de fluir mais em Deus, de alcançar mais em Deus, seja na área espiritual, seja no relacionamento com pessoas. Eu vou dizer para você, Deus determinou um novo tempo nessa igreja, um novo tempo no seu casamento, no seu relacionamento com pessoas, um novo tempo na sua célula, um novo tempo nas suas finanças, um novo tempo de intimidade com Deus, um novo tempo em todas as áreas nessa casa foi liberado. Eu te pergunto, é para todos? É para todos os que creem, para todos os que não têm dúvida. Crê nos seus profetas e prosperareis. Crê nos seus profetas e aí você obedece, não critica e nem reclama, apenas crê e você vai viver o melhor de Deus. É assim que funciona. Quer um exemplo bíblico? Havia uma promessa para todo o povo: eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel, de fartura, de prosperidade, não vai faltar nada para vocês, eu vou levar vocês para vocês serem prósperos. A promessa era para todos, amém? Ou não era para todos? Lógico que era para todos. Chegaram a alguns passos da terra prometida, não mereciam, mas a graça de Deus no Velho Testamento é visível. O povo reclamando e Deus perdoando, aí de vez em quando trazia uma justiça, trazia um castigo, eles se arrependiam, e Deus levando como um bom pai, abençoando, protegendo, castigando de vez em quando para voltar para Deus. E ó, quando ele chega perto da terra, alguns metros, Moisés manda 10 espias, vai lá ver se é tudo isso que Deus prometeu mesmo. Deixa eu te falar um negócio aqui para você. Quando Deus te promete 12, quando Deus promete, não, mas eu errei mesmo, é 12. Quando Deus promete algo para você, presta, quando você entra na promessa, você descobre que é muito maior de tudo aquilo que você imaginava. Irmãos, a promessa de Deus é algo sobrenatural. Quando você alcança ela, você fala, eu imaginei que era até aqui, mas é muito mais além. Então quando eles foram espiar a terra, eles trouxeram o fruto da terra. O relato deles era o seguinte, dos 12, a terra é melhor do que a gente imaginava. É próspera, tem frutos maravilhosos, é coisa mais linda, é uma promessa maravilhosa.
Mas, só refrescar a memória, que alguns talvez não conhecem um pouco da história. Eu anotei aqui. Números 13, peraí, deixa eu só achar aqui. Olha só. Aquilo que creem determina o comportamento. Números capítulo 13, versículo... Vamos começar aqui do 27. Ó. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak, os gigantes. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. 14:4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. O povo agora queria voltar, a promessa estava ali. Meu Deus. Eles acreditaram mais em pessoas do que em Deus que fez a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa da tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Não duvide disso em nome de Jesus. Nem que as circunstâncias, nem que os teus olhos vejam ao contrário, que pessoa do seu lado, crente, fale: não acredite nele, creia na palavra do Senhor. Deus tem uma promessa para essa igreja e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Deus tem uma promessa para você, você vai viver um novo tempo ainda esse mês, em nome de Jesus. Nós temos que crer. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles, espero que seja filho do Marcos e filho da Renata, creiam nas promessas. E todos os filhos que nós temos nessa igreja, eles rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra é boa. Ela é melhor do que boa, ela é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Essa é a palavra para nós. Não tenha medo de gigantes, não tenha medo de demônios, não tenha medo de pessoas, não se intimide diante das circunstâncias. O gigante só se levanta na sua frente para cair, em nome de Jesus. Não é para você parar, não é para você desistir. Quando eu creio, eu me comporto de uma forma. Aqui está claro, aqueles 10 não creram, e o comportamento dele foi inflamar toda uma nação a voltar para trás, a não entrar na promessa, a não desfrutar daquilo que Deus prometeu. Mas 2 não. 2 tinham um espírito neles diferente. Eles creram na palavra que foi liberada. Eles creram no Deus que fez a promessa. Eles falaram: nós vamos entrar. Se vocês creem, nós vamos entrar. Enfim, vocês conhecem a história. Passou 40 anos. Todos os que não creram, o seu comportamento mostrou, e morreram no deserto. Mas Josué e Caleb não. Eu vejo Josué e Caleb, eu entro nessa história e falo: meu Deus, fulano morreu, ciclano morreu, está todo mundo morrendo. A minha geração está tudo morrendo, está tudo morrendo no deserto. E eu, Senhor? Eles manteram a fé. Por que eu creio nisso? Porque quando chegou, ele agora não mais com 40, mas com 80 anos de idade, ele chegou para Josué: Josué, é o seguinte, havia uma promessa de Deus, Moisés prometeu essa terra para mim.
E eu estou tão forte agora com 80 anos como eu estava com 40. Tomando uns Dorflex, umas coisas, mas tudo bem. Eu estou mesmo forte ainda, porque o Espírito que estava nele era o Espírito de Deus. A fé, a crença dele movia a dizer: eu vou conquistar, mesmo com 80 anos, a terra, porque Deus prometeu, Ele é fiel para me dar. Os únicos que entraram daquela geração foi a família de Josué e Caleb. Os únicos que desfrutaram da promessa. Quer viver um novo tempo? Quer viver um novo tempo? Então você tem que crer e agir determinando: eu vou viver um novo tempo, a mudança vai acontecer no meu coração. E é nessa manhã eu decido viver esse novo tempo. Não pensa só em dinheiro não, irmão. Deus pode mudar a tua história por completo, a tua vida, teu casamento, teu relacionamento, o teu futuro, por uma palavra hoje, por entrar no seu coração e você crer nisso e nunca mais duvidar dela. Mas o problema é que você não crê. E quando eu não creio, eu tenho comportamentos inadequados. Eu tenho um comportamento de quem não é crente. Eu não levo Deus a sério. Você está entendendo? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Põe para mim a letra lá, fazendo um favor, daquela que nós cantamos. Disse: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que não adora da boca para fora. Não apenas só pula e bate palma ou levanta a mão porque está legal, porque é uma expressão, mas porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que eu sou amado de Deus, sem que eu me sinta, sem que eu esteja abatido e a minha alma está entristecida, mas a palavra de Deus é mais forte do que o que eu estou sentindo. Eu creio que eu sou amado. Vai passando, fazendo um favor, enquanto eu vou falando. A outra: diz que forte sou. Não, perdão, eu não tinha ali. Volta lá, perdão. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Por exemplo, tem gente fraca aqui hoje, enfraquecida pela situação, talvez financeira, talvez na família, talvez no casamento, talvez com os filhos. A tua fé está lá embaixo. Você desanimou. Você vai ficar com isso ou você vai crer que quando você é fraco, Deus diz: você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você não confia em você, mas confia em mim. Você sai daqui fortalecido no Senhor e continua cantando: eu estou seguro. Eu sou frágil, sou frágil, mas eu sei que em Ti eu estou seguro. Em qualquer circunstância eu confio no Senhor. A outra: vai passando, que eu não estou só. Olha para mim, você não está só. E olha para mim, você não está sozinho nessa luta, nunca esteve. Deus nunca te abandonou, nem na lama do pecado que você estava. Deus nunca te abandonou. Você não está sozinho. Nesse exato momento você não está sozinha. Isaías 64:4. Nunca se ouviu, nunca penetrou no ouvido de homem algum, nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que crê no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tem verdadeiro adorador aqui? Então comece a adorar. Ele vai tocar, se entrar no tom certo. Se a minha esposa quiser pegar aqui, pode ficar à vontade. Tem verdadeiro adorador aqui? Você precisa que alguém te leve a adorar. Tem alguém que quer adorar o Senhor aqui, Espírito e verdade? Oh, Jesus! O Senhor está à procura, Deus. Encontre aqui verdadeiros adoradores, que não são papagaios, que não ficam lendo e repetindo, mas porque nós cremos. Ah, Jesus! Como nós chamamos Deus! Tem verdadeiro adorador aqui mesmo. Você não está sozinho. Deus é contigo. Pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim.
adorador aqui? Por exemplo, ministério de dança, só dança quando tem que ter louvor, certo? É assim que tem que ser. Quem toca só vai adorar quando está aqui com o instrumento. É assim que vocês aprenderam? Só vai adorar quando está aqui, é isso só? E você também. Você não está no ministério de dança, mas você pode dançar para o Senhor. Você pode pular para o Senhor. Você pode gritar para o Senhor. Você não precisa eu falar. Você não precisa a pastora te dirigir. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que vence a vergonha e a timidez e adora Ele em espírito e em verdade. Eu vou te dar mais uma oportunidade de Deus encontrar nessa manhã verdadeiros adoradores que não só cantam por uma letra exposta. Não é só uma letra que está ali. Não é só porque alguém está falando, mas é porque eu te adoro, Senhor. Porque eu te quero. Porque eu estou seguro em Ti. Eu confio na Tua palavra. Mesmo que mundo se levante contra mim, gigante se levante contra mim, eu creio em Ti, eu estou seguro em Ti. Adore ao Senhor do jeito que você quiser. Pode ficar à vontade mesmo, nós estamos na casa do Pai. Pode ficar à vontade, pode dançar, pode pular, pode declaração de amor, pode cantar. Faça um cântico novo ao Senhor. Eu não estou só, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu sou teu e Tu és meu. Eu sou teu e Tu és meu. Eu sou teu e Tu és meu. Eu creio. Por isso me comporto assim, meu Deus. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, toda a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Diga alto. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, toda a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. As Tuas promessas eu vou conquistar. Eu creio nas Suas promessas. Eu vou viver as Tuas promessas. Eu viverei as Tuas promessas. Nenhuma das Tuas promessas vai cair por terra. Eu viverei as Tuas promessas. Eu viverei. Essa igreja viverá todas as Tuas promessas, Senhor. Aleluia. Pode ficar aqui, eu já estou terminando. Se você crê de verdade que a oração de um justo muito pode pela sua eficácia, se você crê de todo o teu coração, você era um homem ou mulher de oração. Por que você não tem uma vida constante de oração? Por que você não frequenta a sala de oração? Por que você não frequenta reunião de oração? Por que você não ora constantemente na sua casa? Por que você não tem uma vida contínua de intimidade com Deus em oração? Porque você não crê nessa palavra, que muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Está na Bíblia, mas você não crê. Se você crê de verdade, a oração muda a sua casa, a oração cura o enfermo, a oração transforma o ambiente, a oração muda relacionamentos. Um dia eu decidi acreditar nisso. Estavam enfrentando uma luta, sendo do pano da minha esposa, e eu não era disso. Eu li a Bíblia, mas não era de exercer fé e acreditar de todo o meu coração. Mas um dia Deus me desafiou a ficar uma semana de jejum e oração. Ele falou: eu vou curar tua esposa, mas é através de você, que você é homem da casa, você vai lutar, você vai batalhar. Eu tinha vergonha de fazer isso, eu tinha vergonha de orar por ela, porque achava que ela era mais crente do que eu, que ela era mais filha de pastor, que Deus era mais amigo dela do que de mim. Mas eu decidi acreditar e fiz aquela batalha de uma semana. Chamei ela na sala um dia, pus a mão na cabeça dela e falei: você vai ser curada agora em nome de Jesus. E a partir daquele dia nunca mais, foi 2 anos e pouco sofrendo com isso, nunca mais isso aconteceu, porque eu decidi crer no poder, na eficácia da oração. Mas se não tivesse acontecido, eu ia orar até morrer. Porque tem gente que desiste porque fala: não está resolvendo nada.
Ainda vou testemunhar aqui algumas orações que eu faço constante aqui. Deus está realizando várias. Eu não paro de orar não. Até não ver concretizar aquilo, eu não paro de orar. Estou orando. Ah, mas não é para mim, não tem problema, eu vou orar. Quem sabe Deus, na sua bondade, me atende. Repete comigo, muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Se você crê nesse versículo, a tua vida de oração muda hoje. Você vai ser uma mulher de oração, um homem de oração. Não vai cansar de orar, você vai estar em todos os eventos de oração. Quer ver outra coisa? Se você crê de todo o teu coração que ninguém entra no céu sem santidade, você não ficava nessa vida de impureza que você vive. Mas eu vou te falar, não é porque você não crê que Deus vai te levar para o céu sem santidade. Não duvide da palavra do Senhor. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Hebreus 14:12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então não brinque com o pecado. Você que é jovem, fazendo sexo à torta direita e vem na igreja, levanta as suas mãos. Não brinque com Deus. Você que não é casado, acerte a sua vida. Você que vive em impureza, a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. Se você crê nessa palavra, você vai lutar até o sangue. Você vai derramar o sangue contra esse pecado e você vai vencer, porque Deus vai ver a sua força e Ele vai te dar vitória. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. 1 Pedro 1:14, 15 e 16. Pedro diz: como filhos obedientes, vocês não são mais filhos da desobediência. Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Vocês não são ignorantes, vocês estão em Deus. Sede santos, porque aquele que chamou é santo. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Está escrito, é verdade. Você precisa lutar por santidade. Mas eu não creio. Deus é bom, a graça está sobre mim, Ele é perdoador. Uma coisa não anula a outra. Quantos estão entendendo? É lógico que Ele é bom. É lógico que a graça superabunda no pecado. O amor, né, ele supera a justiça. Deus não quer castigar você. Mas sei, não é porque Ele não quer que Ele não vai. Porque Ele é fiel, Ele vai ter que fazer isso. Quer ver outra coisa? Pode sentar, perdão. Mas eu já estava acabando. É bom porque se ficar... Não, pode sentar. Se você crê que ainda Deus faz milagre hoje. Quantos creem em milagre aqui? Ah, fala sério. Fala sério se você crê. Por favor, fala sério se você crê. Será que você crê em milagre mesmo? Para os outros, né? Quantos que crê para os outros? Quantos acreditam que é mais fácil crer para os outros o milagre do que para você? Só eu? Eu achei que vocês eram igual eu. Milagre para os outros é mais fácil. Ontem eu tive a oportunidade de falar lá no curso de medicina para os médicos estudantes. Os estudantes para ser médico. E eu fui falar que eu creio num Deus de milagre. Que Deus está fazendo milagre nessa casa. Que Deus cura nessa casa. Que Deus liberta nessa casa. Eu fui lá para falar para eles. Deus usa a mão de vocês. Mas eu creio num Deus que opera milagres. Aonde o homem não vai, Deus chega com a sua providência. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu aumento a minha fé nisso. Eu oro por isso, profetizo sobre isso. Porque eu decidi crer num Deus de milagre. Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre? Então você tem que crer em milagres. Tem que gerar como um filho no seu ventre. Tem que gerar, tem que viver, tem que liberar palavras. Eu creio, por isso eu digo. Se eu diga porque eu creio. Amém. Meu comportamento tem que acompanhar a minha crença. Quer ver outra coisa? Você crê em dons espirituais? Porque você não tem nenhum. Me fala. Ah, porque Deus não quer dar, Ele dá a quem Ele quer. Ei. Não joga a culpa em Deus, não. É porque você não crê. Porque se você crê, teu comportamento vai dizer aquilo que você crê, você vai buscar. Onde tiver mover, eu estou. Onde tiver o pastor, a pastora, alguém liberando, o líder liberando, eu estou indo. Ah, eu não preciso cair no chão não, mas se não cair eu mesmo me jogo, porque eu quero tudo de Deus, eu vou receber tudo que Ele tem. Esses sinais acompanharão aqueles que creem.
em meu nome, vai expulsar demônio, vai orar para o enfermo, vai ser curado. Falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão coisa mortífera, nenhum mal vai acontecer. Estes sinais acompanham aquele que crê. Eu te pergunto, você crê nos dons? Variedade de línguas, interpretação, poder, cura, milagres, maravilhas. Por que a igreja não tem? Porque na verdade não crê 100%. E quando eu creio, eu busco. E eu oro isso todos os dias. Todos não, eu tenho uma lista de oração. Não vou falar que é todos, porque às vezes eu esqueço. Mas constantemente eu posso dizer: Deus me dá dom disso, disso. Irmãos, eu peço uns 6, 7. Nossa, pastor, o senhor é guloso, que é muito. Eu falei, eu quero. E ele vai dar? Não sei se ele vai dar, qual ele vai dar, mas eu quero. Se ele falou que é para crer, eu estou pedindo, eu desejo, eu quero fluir nos dons. A igreja precisa fluir nos dons. Segundo Crônicas 20:20, crê nos seus profetas e prosperareis. Quantas pessoas que creem na palavra, não estou falando para você acreditar no Marcos, na pastora Renata, não, acredita naquilo que é de Deus, que está vindo através de nós para a sua vida, crê e você vai prosperar. Quem crê obedece. Quem crê não discute, não fica indagando mensagem. Eu não concordo que o pastor falou. Eu creio, Deus, eu creio na tua palavra. Eu não creio em homem, mas eu creio que o Senhor está usando esse homem, que o Senhor está usando essa mulher. Eu creio no Senhor. Eu tomo posse disso. Se você não acredita que a tua família é prioridade na sua vida, e isso agrada a Deus, você não vai amar sua esposa, você não vai submeter ao seu marido. Você está entendendo? Quando você não crê que a prioridade depois de Deus não é os seus amigos, não é o dinheiro, não é o trabalho, mas é a sua esposa, é o seu marido, e a sua casa, os seus filhos depois, você não vai ter o comportamento adequado como o marido tem que ter com a esposa com o marido. Como você está entendendo? Porque você não crê nessa palavra. Então você trata melhor os seus amigos, você gasta mais com as suas coisas do que com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Você está vendo como é que a minha crença define o meu comportamento? Se você crê de verdade que Deus te chamou para cuidar em primeiro lugar, não é da obra dele. Vocês sabiam disso, que não é da obra. Eu preciso cuidar primeiro da minha célula, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, depois de vocês. Por mais que você fale assim, o pastor está trocando, ele ganha da igreja, porque ele está passeando. Eu vou passear porque eu não quero que o meu casamento acabe, como de muito tem acabado, porque não prioriza a esposa. Faz as coisas sozinho, mas não vai com a esposa. Não inclui a esposa, não inclui os filhos nisso. Quando eu creio, meu comportamento acompanha. A prioridade da minha vida é Deus, acima de todas as coisas, da minha esposa, dos meus filhos. Mas depois de Deus, é ela, minha casa. Depois a obra do Senhor. Talvez no mesmo nível assim, mas a prioridade continua sendo ela. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Fernandópolis, região para Jesus, e eu perder aquilo que Deus me mandou priorizar? Minha família, minha esposa. Como você está entendendo? Você vê, quando você crê realmente numa palavra, o teu comportamento acompanha. Mas se você não crê, então quando você vê que não está tendo esse comportamento, o que está faltando? O que está faltando? Crer de verdade. Como você está entendendo? Filhos, você que mora na casa do pai e da mãe, por favor, levante sua mão. Se você crê na palavra de Deus de verdade, você vai honrar seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o pai e a mãe, e se prolongará os dias da sua vida. Por que tem jovens morrendo muito cedo, pessoas morrendo muito cedo? Porque desonra pai e mãe. Os jovens lêem isso, adolescentes lêem isso, falam, isso aí, acha. Quem morre na véspera é peru. Eu tenho um dia certo de morrer, então eu vou viver a vida. Não é esse negócio não, acha que vou morrer antes. A Bíblia diz: jovens, honre seu pai e a sua mãe, para que te prolongue os dias da sua vida. Esse é o primeiro mandamento com promessa. As suas ações provarão ou anularão a sua retórica, a sua fala, a sua fé, a sua crença. O comportamento é muito mais importante que suas palavras.
Quando a sua fé, a sua crença levar a mudança de comportamento, você será um instrumento poderoso de salvação para a sua família, para os seus amigos, para a sua vizinhança, para esta cidade e para esta região. Quando aqueles que te cercam veem mudança de comportamento, maridos que eram grossos, estúpidos, passam a ser gentis e amam a sua esposa. Vai levar tantos casamentos a Deus. Mulheres que deixam de ser de rixosa, briguenta e submetem a seu esposo. Você vai ganhar muitas famílias para Jesus. Pais que não levam seus filhos à ira e filhos que honram o pai e mãe. Crentes que não se contaminam com este mundo. Crentes que não escutam a música do mundo. Estou falando, não se contamina, não vive a vida comum desse mundo. Vive no mundo, mas separado desse mundo. É esses que vão ganhar muitas vidas para Jesus. E muitas vezes calada. Lembra que, eu não lembro qual é a Epístola 7 Timóteo, se vocês lembrarem, me falam. Mas Paulo diz, olha, a mulher calada, ela pode ganhar o marido que não é crente. Quantos lembram desse versículo? Agora, como é que uma mulher calada ganha alguém para Jesus? Com o seu? Comportamento. Comportamento fala mais do que 1000 palavras. Vamos terminar. Fica de pé. Precisamos ser o próprio exemplo da nossa pregação. Repete comigo, fala, eu preciso ser o próprio exemplo da minha crença, da minha pregação. Quantos estão entendendo? Olha para mim, por favor, não saia daqui bravo comigo. Principalmente você que é jovem. Eu quero dizer para você, e eu falo isso para meus filhos, eu nasci no lar evangélico, eu não casei virgem. Então eu não estou tacando pedra em você. Não é isso, não é o meu propósito fazer isso. Cortar o seu prazer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te ensinando e eu falo para meus filhos. Você não precisa errar o que seu pai errou. Eu não, com a minha esposa não, tá bom? Ela casou virgem, nós tínhamos um relacionamento, né, dentro dos nossos padrões santo e ok. Mas antes de namorar com ela, eu vivia na igreja, trabalhava na igreja, mas eu não tinha esse conceito que tem hoje. Eu não tinha esse ensino, não tinha o Espírito Santo em mim me dando força para vencer o pecado. Eu falo para meus filhos, vocês têm hoje o Espírito Santo, vocês têm exemplo. E eu não escondo aquilo que eu fui para eles. Não sou perfeito, eu errei. Um dia meu filho veio confessar para mim, eu falei, teu pai também caiu nisso, meu filho. Mas você vai vencer. Você tem que lutar. Josué veio confessar uma vez, olha, eu tenho feito isso. Eu falei, não vai fazer mais. Você vai vencer. O Espírito Santo vai te ajudar a não fazer mais isso. Quantos estão entendendo? Quando eu creio, meu comportamento acompanha a minha crença. E se eu não creio de verdade, meu comportamento desabona tudo aquilo que eu estou falando. Não adianta você frequentar, não adianta você falar. Tem que mudar o comportamento. Deus perdoa todo o teu pecado. Olha para mim. Pode ser o maior pecado do mundo. Pior. Uma pessoa falou para mim, isso Lula se arrepender. Eu falo, Senhor, eu preciso de muito amor. Eu sou sincero. Mas qualquer pecado, qualquer pessoa se arrepender, Deus perdoa. Aquela mulher pecadora, todo mundo com pedra, porque a lei dizia que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada, certo ou não? É verdade ou não é? Era lei, era normal, ela foi adúltera, ela quebrou um princípio, pecou, errou. Consequência, aplicação da lei. Todo mundo com o pé na mão para atacar naquela mulher. Jesus começou a escrever ali, eu não sei o que ele escreveu. Alguns deduzem que pode ser os pecados de cada um, enfim, não sei. Sei que a presença de Jesus estava ali. O único que podia tacar pedra naquela mulher. Porque Jesus disse, aquele que não tem pecado, pode começar por você. Pode começar a apedrejar essa mulher adúltera aí, ó. Porque a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas a Bíblia diz que um por um foi deixando as pedras. Começando dos mais velhos, que já entendeu, até os mais novos.
Aí Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: não tem nenhum, Jesus. Aí Jesus disse: eu também. Por que eu também? Porque o único que pode te acusar. Eu não tenho pecado, minha filha. Eu posso cumprir a lei em você, porque eu não tenho nenhum pecado. Mas eu também não vou te condenar. A minha graça está sobre você. Eu te perdoo. Mas vai e mude o seu comportamento. Vai, eu te perdoo. Minha graça está sobre você. Mas vai e mude o seu comportamento. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que quando o nosso comportamento estiver alinhado com a nossa fé, o diabo vai, nem chega perto de nós. As pessoas vão se converter. Os familiares vão ver a tua graça sobre mim. Ai, Jesus, aumenta-nos a fé. Faça que esse homem e essa mulher que veio nesse culto amanhã a crer na tua palavra, em toda a tua palavra, em todos os versículos, e que eles estejam mudando de comportamento, que eles abandonem o pecado, que eles lutem por santidade, que eles busquem os dons, que eles fluam no teu espírito, que eles tenham vida de oração, que eles sejam homens e mulheres de jejum, que seja o marido que ama a esposa e valorize, que a esposa valorize e submeta ao seu marido. Os filhos honram os pais abençoam os filhos, e que essa igreja vive em unidade, milagres, sinais e maravilhas aconteça nesta casa, porque o Senhor vai encontrar aqui neste lugar corações sedentos pela tua presença, buscando a santidade, unidos num só propósito de ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Ah, meu Deus, aquieta o coração dessa mulher novamente, desse homem. Ah, eu te peço, Senhor, gere fé, mudança de comportamento, firmeza espiritual no coração desse homem e dessa mulher. É isso que eu te peço. O Senhor trouxe esse homem e essa mulher nessa manhã para ser reavivados, reanimados no Senhor. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Nós vamos terminar depois dessa canção. Mas vai falando com Deus. Deus, eu vou mudar meu comportamento, porque eu creio na tua palavra. Vê a área que Deus está te cobrando agora. Vê a área que Deus está falando com você. E faça um compromisso com Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou.